Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Chega deixando o seu like, a mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreve no... E eu quero trazer hoje dois temas para debater com você. Você que tem filho vai entender o final desse vídeo aí, a parte final. Até que ponto nós, pais, temos condições de segurar os filhos vascaínos? Você vai entender isso. Mas o primeiro tema é venda de mando de campo. Quando assumiu o Vasco da Gama, o presidente Pedrinho criticou veementemente a venda que a 777 fez por conta de 2 jogos. O discurso era: o Vasco não pode abrir mão de jogar em São Januário. A vantagem esportiva não pode ser rasgada por uma venda de mando de campo. Pois bem, um dos jogos vendidos pela 777 teve que ser cumprido na gestão do Pedrinho. Contrato firmado, contrato assinado, não tem o que fazer. Só que aí, a gestão já está há 1 ano no comando da SAF e faz a mesma coisa da 777. Vende. Não importa se a 777 vendeu por 1 milhão, 1,5 milhão e a atual gestão vendeu por 2 ou 2,5 milhões. Não importa o lucro. A gente está analisando a parte desportiva. O Vasco abrir mão de jogar em São Januário. Você pode contra-argumentar comigo assim: mas Azevedo, o Vasco é um clube nacional e ele precisa fazer ações com sócios-torcedores fora do Rio de Janeiro. 58% da torcida do Vasco está fora do Rio de Janeiro. Concordo plenamente com você. Mas na situação em que o Vasco se encontra, e não é hoje, não foi ontem e não será amanhã, é pelos próximos meses, em 2025, o Vasco não pode se dar ao luxo de fazer ações comerciais ou ações institucionais com os off-Rio. Desculpa, torcedor, você vai entender por quê. A pressão feita em São Januário é muito diferente. Pergunte a qualquer jogador ou busque depoimento de jogadores quando são adversários do Vasco, o que eles dizem de São Januário. São Januário é tido como território hostil. Jogar no Mané Garrincha, jogar em Manaus, jogar no Espírito Santo é ótimo como praça, mas não como pressão. É diferente, é outra atmosfera. O torcedor que vai lá, ele vai feliz da vida porque ele quer ver o Vasco, é oportunidade. São Januário é pressão, é a busca pelos 3 pontos. É diferente, a atmosfera é diferente. O Vasco está abrindo mão, na gestão do Pedrinho, assim como fez na gestão da 777, de jogar no seu caldeirão para jogar fora. E os 4 jogos vendidos, 4 pancadas. Os números mostram que não há o mesmo desempenho. Jogando em São Januário é diferente. Bem ou mal, o torcedor vai empurrar. E o time, em algumas situações, tem reagido. Tanto que não consegue vencer fora de casa, com o mando de campo vendido. É para pensar. O Lance fez um levantamento ontem. Nos últimos 5 anos de confrontos dos clássicos, o Vasco tem mais derrota do que vitória. E não é culpa de A, B ou C. Não é culpa dessa gestão, não era culpa do Salgado, não era culpa do Campelo, não é culpa do Diniz, não era culpa do Fábio Carille, não era culpa do... Não vamos fulanizar. Vamos olhar o macro. O que acontece com o Vasco da Gama que não consegue performar nos clássicos? Não é esse time. Esse time não estava em 2020, não estava em 2021, não estava em 2022, não estava em 2023, estava em 2024, alguns jogadores até estavam em 23. Mas o que acontece com o Vasco? Instituição que não consegue performar nos clássicos. Alguma coisa está errada. E isso me leva para o outro tema do nosso vídeo. Ontem eu estava numa festa, na festa junina, com amigos, e aí encontrei 2 amigos, o Marcelo Pipoca e o Luiz Bessa. O Bessa falou assim: porra, Fabinho, situação do nosso time, né? Começamos assim a conversar. Porra, o jogo contra o São Paulo, que coisa e tal. Aí o Marcelo, o Pipoca, virou para mim e falou assim: Fabinho, você estava narrando e teu filho estava vendo comigo no bar aqui do condomínio. Pô, moleque revoltado e tal. O que a gente faz com os nossos filhos, né, cara? Eles não viram nada. Eu falei: é verdade. É verdade. Um outro amigo meu, o Fubá Orlando, ontem, falou exatamente isso. Falou: cara, meu filho de 9 anos virou pra mim e falou assim: obrigado, pai, por ter feito eu vascaíno. A tarefa do pai, a minha, do Marcelo, do Fubá, sua, pai, é difícil pra cacete. Porque o Vasco não ajuda. Quando ele dá um mínimo de alegria, porra, é um negócio do outro mundo. E se não fosse por nós, torcedores, o clube já tinha acabado. Pela série de absurdos que já aconteceram,
pelos erros, pelas sacanagens, pelos times montados, por tudo isso. Mas nós, torcedores, mantemos o clube de pé. E mantemos ele aberto, funcionando, com a esperança de dias melhores. Quando? A Copa do Mundo de Clubes acabou ontem. A próxima é daqui a 4 anos. Sinceramente, torcedor, escreve aqui no comentário que eu quero ler. Por favor. Você acredita que o Vasco tem condições, nesse período, 25, 26, 27, 28, classificar para 29? Ah, Fábio, mas a gente não pode olhar só esse ano. Então tá bom, vou olhar 2024, 23, 22, 21, 20, aí eu vou chorar. Porque se eu olhar para trás, só piora. Aí eu olho para frente. Eu vejo um horizonte bonito, porra, lá na frente, cara, tem um negócio maneiro. Você consegue enxergar, torcedor? Amanhã nós vamos pegar o Independente Del Valle lá em Quito, altitude. Qual é a nossa esperança para esse jogo? Pô, vamos arrebentar, vamos pegar os caras que estão liderando o campeonato equatoriano, não perdem 10 jogos. E aí, torcedor? Já parou para pensar como a gente está se apequenando a cada dia no que diz respeito à parte desportiva? Fora de campo, esquece. O torcedor tem que ser estudado. Para crescer a torcida, passar de geração para geração, isso tem que merecer um estudo. Agora, dentro de campo, esse time, o anterior, o antes desse outro, e vai para trás, só faz vergonha. A gente tem lampejos. E o torcedor vascaíno é tão apaixonado e não vira as costas que os lampejos já são suficientes para ele seguir com a chama acesa. Porque se amanhã a gente empatar, porra do cacete, pegar o Grêmio, vamos atropelar em São Januário, vamos atropelar o Independente Del Valle, vamos chegar nas oitavas. A gente toma um choque de realidade. E sabe quem dá esse choque de realidade na gente? É o próprio Vasco. Porra! O Vasco era para nos dar alegrias, ele nos dá choque de realidade. Opa! Pera aí, não se empolga não. Eu sou ruim. O meu time é ruim, cara. O que tá representando o clube que você torce é ruim. Não é G8. Desculpa, Pedrinho, não é G8. Porque a primeira opção é o Cocão, a segunda é o Alex Teixeira. Não vai ser G8 assim. Não vai ser. Na zaga é o João Vitor. O João Vitor erra jogo sim, erra outro jogo também. Ele teve mais sorte que juízo no clássico com o Botafogo, que ele fez pênalti. Não é possível, cara. O cara que contratou o João Vitor e pagando o que ele paga, tinha que estar preso hoje. Ou indenizando o Vasco. Mas, enfim, o problema é que a gente continua jogando dinheiro fora. Mas aí é um outro assunto. Valeu, gente. Desculpa o desabafo logo cedo pra gente começar aqui, mas, cara, eu tô careca de saber disso, né? Desculpa o trocadilho. Eu tô fazendo aqui um implante pra recuperar o que o Vasco me fez perder.